dia, gente, tudo bem? Então, nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre. Esse segundo bimestre é diferente, né? Porque a gente está tendo essas aulas remotas. Nós temos que ficar distantes uns dos outros, né? Mas por um bom motivo, para que logo a gente possa estar juntos novamente. Esse segundo bimestre, a gente vai ter um total de 7 semanas, tá? Então, são 7 videoaulas. Então, eu dividi a nossa apostila em 7 videoaulas. Espero que vocês consigam entender bem a partir delas. E gostaria que vocês sempre me dessem devolutivas sobre elas, se vocês conseguiram entender bem, se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu detalhasse mais nas videoaulas. Tá? Então, a gente vai conversando para a gente ver o que é melhor para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira unidade da apostila é sobre grandezas, tá bom? Nós já vimos esse conteúdo no 7º ano, nós estamos fazendo uma revisão, tá? A apostila faz essa revisãozinha. Primeiro, para a gente começar a entender, vamos lembrar um pouco de grandezas, né? Então, o que é uma grandeza? Quando falamos de objetos, sejam animados ou inanimados, podemos atribuir a eles diversas características. Ao estabelecermos uma relação numérica com determinada característica do objeto observado, dizemos que essa relação é uma grandeza do objeto. Quando relacionamos essas grandezas, podemos dizer que essas podem ser. Então, vamos lá. Elas podem ser diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Vamos lá com calma. Primeiro, então as grandezas são características que a gente consegue atribuir uma relação numérica a elas. Como assim? Por exemplo, em relação a mim, eu tenho uma altura, né? Qual é a minha altura? Tá? 1,57 m. Qual a minha massa? Né? Eu peso 70 kg. Então, olha só. Todas as características que eu consegui atribuir valores numéricos são grandezas. Então, a altura é uma grandeza, a massa é uma grandeza. Isso de qualquer objeto, por exemplo, essa caneta. Eu consigo verificar o comprimento dessa caneta utilizando uma régua, né? Se eu fizer isso, eu vou ter uma grandeza, que é o comprimento, certo? Essas grandezas, quando são relacionadas, elas podem ser diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou elas não são proporcionais. O que seriam essas grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. Então, vamos lá a um exemplo. Vamos supor, se eu vou comprar uma camiseta, custa R$20. Se eu comprar 2 camisetas, vai ser mais, né? Então, essas grandezas, o número de camisetas e o quanto elas valem, qual o preço delas, são diretamente proporcionais. Quanto mais camisetas eu comprar, maior vai ser meu gasto. Então, elas aumentam na mesma proporção. Ou também podem diminuir na mesma proporção, tudo bem? Então, outro exemplo aqui, ó. A medida de um lado de um quadrado e o seu perímetro são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto maior o lado do quadrado, maior o perímetro. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Então, óbvio, se meu lado é maior, minha soma vai dar mais também. Tudo bem? Inversamente proporcionais. O que são as grandezas inversamente proporcionais? São quando elas variam numa razão inversa a outra. A gente principalmente vê sempre isso, velocidade e a distância, o tempo percorrido, na verdade, né? Então, olha só, vamos lá um exemplo. Ao viajar, uma pessoa pode verificar que quanto maior a velocidade no percurso, menor é o tempo de viagem. E que quanto menor a velocidade, mais tempo. É lógico, se eu estou andando com o meu carro bem devagarinho, bem devagarzinho, eu vou demorar mais para chegar a um destino. Se eu aumentar minha velocidade, acelerar muito o meu carro, o que vai acontecer? Eu vou chegar em menos tempo. Então, ó, é o inverso, né? Eu aumento a velocidade, eu diminuo o meu tempo, certo? E também tem grandezas que não são proporcionais, né? Que elas não seguem nenhum tipo de padrão. Por exemplo, a idade de uma pessoa com o peso dessa pessoa. Não significa que quanto mais velha, quanto mais idade a pessoa tem, maior é o peso dela também.
Não, né? Porque o peso não é uma coisa constante. Então, essas grandezas, elas não têm relação, elas não são não proporcionais, certo? Então, para que a gente relembrou das grandezas? Por conta da regra de 3, né? A regra de 3 também é conhecida como uma equação de proporção. Ela é utilizada, na verdade, muito utilizada no dia a dia em várias áreas do conhecimento, né? Que envolve essa proporção. E ela compara valores conhecidos para a gente obter um valor desconhecido, né? Então, para a gente resolver um probleminha que a gente não sabe um valor, a gente utiliza a regra de 3. E tem dois tipos de regra de 3, a simples e a composta. Nós já estudamos as duas regras de 3, os dois tipos de regra de 3 no ano passado, né? Mas agora a gente vai relembrar somente a regra de 3 simples, tá bom? Então vamos lá. Para a gente resolver bem certinho a regra de 3, eu montei um passo a passo para vocês. Então, primeiro é construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na linha as grandezas de espécies diferentes. Então, a gente vai montar uma tabelinha, colocando as informações iguais na mesma coluna, certo? Identificar se as grandezas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. E montar a proporção e resolver a equaçãozinha. Vamos acompanhar agora alguns exemplos que eu preparei para vocês, tá bom? Sobre a regra de 3 para a gente relembrar. Gente, vamos acompanhar esse primeiro exemplo? Então vamos lá. Qual a velocidade de um caminhão que gasta 4 horas em um percurso? Sabendo que gastaria 8 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 40 km por hora. Então vamos lá. Lembra a primeira dica do passo a passo que eu passei para vocês foi montar uma tabelinha? Então quais grandezas que eu tenho? Eu tenho o tempo e tenho a velocidade. Então vamos montar aqui, ó, uma tabelinha. Velocidade e tempo, certo? Então, vocês montem uma tabelinha também, certo? Então, vamos lá. Então, ele falou, qual a velocidade? Qual a velocidade? Não sei, X. De um caminhão que gasta 4 horas em um percurso, sabendo que gastaria 8 horas nesse mesmo percurso se tivesse a 40 km por hora. Pronto, eu montei minha tabelinha. Agora eu vou verificar se é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Vamos lembrar que nessa mesma videoaula eu acabei de dar um exemplo sobre velocidade e tempo, né? E essas grandezas são inversamente proporcionais. Porque quanto mais tempo eu demorei para fazer o percurso, é porque minha velocidade estava menor. E vice-versa. Quanto maior o tempo, menor minha velocidade. Então, a gente sabe que a grandeza, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Vamos lembrar? Então, repetindo. Se eu ando mais rápido, se a minha velocidade é maior, eu gasto menos tempo, tudo bem? Então, vamos lá. Sendo inversamente proporcional, eu vou inverter uma das coluninhas. Eu posso inverter a coluninha da velocidade. Então, ó, 40 vai para cima, o x vem para baixo. E a coluninha do tempo permanece. Multiplica cruzado, 4 vezes x, 4x. 40 vezes 8, 320. O 4 estava multiplicando, vai passar dividindo. 320 dividido por 4, 80. Então, achei. Então, a minha velocidade, quando ele demorou 4 horas, foi de 80 km por hora. Vamos lá para mais um exemplo? Então, vamos lá. Daniela comprou 4 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 7 camisetas do mesmo preço? Então, também vamos montar a tabelinha da regra de 3. As grandezas são aqui, a quantidade de camisetas e o preço que ela pagou, no caso, né? Então, vamos colocar aqui, ó. A quantidade de camisetas
e o preço a ser pago, né? Então, vamos lá. Primeiro, ela comprou 4 camisetas e pagou R$120. Agora, ela quer comprar 4 camisetas. Quantos reais a Daniela vai pagar? Então, vamos lá. Quantidade de camiseta e preço é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais camisetas a gente comprar, não vai ficar mais caro, maior o preço? Então, elas aumentam na mesma proporção. Então, diretamente proporcional, não há necessidade de eu fazer nenhuma inversão. Só multiplicar cruzado. 4 vezes x, 4x. 7 vezes 120, 840. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. 840 dividido por 4, 210. Então, a Daniela vai pagar um total de 210 reais. Gente, então, visto esses exemplos, agora é hora de vocês praticarem, tá? Essa matéria é bem simplesinha, que eu sei que a gente treinou muito já isso ano passado, mas é hora de relembrar, de praticar, tá? Então, vocês vão resolver as atividades que eu propus lá no Google Sala de Aula, então vocês vão entrar lá e vão resolver as atividades do livro que eu propus e as atividades extras também. Gente, se vocês tiverem dúvida, revê o vídeo, a videoaula e participa bastante do grupo, tá? Pode fazer bastante pergunta, lembrando para sempre respeitar o horário da aula, das 7 ao meio-dia e 20, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.